O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, sua rádio de todos os dias, com as imagens da UTV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar, os perfis do Instagram, do Facebook, tem o nosso canal no YouTube e a retransmissão a partir das 5 horas da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. O nosso convite pela próxima hora para você ficar com a gente. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas plataformas. Interaja pelo nosso WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje. 973350038 é o número, 973350038. A quinta-feira chegou, você conhece, tradicionalmente aqui o nosso espaço para o Gente do MPD que Fala é a parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Então vamos conhecer os nossos convidados hoje, que vão analisar todos os temas que vão passar aqui pela nossa bancada. Dr. Mário Papaterra Limonge, procurador de Justiça aposentado, advogado criminal, associado do movimento do Ministério Público Democrático. Como vai, doutor Limonge? Seja bem-vindo mais uma vez com a gente. Bom dia, Mauro. Obrigado novamente pelo convite. É sempre um prazer poder comentar as notícias com vocês. Cumprimento a bancada, doutor Francisco, doutora Roberta, doutor Carlos. Vamos fazer um bom programa, com certeza. Também com a gente, doutor Francisco Miné, procurador do Estado aposentado, advogado tributário. Doutor Miné, tudo bem? Bem-vindo aqui mais uma vez com a gente. Como vai, Mauro? É um prazer ouvir, é um prazer aqui participar do programa Gente que Fala. Boa tarde, ouvintes, internautas. É sempre um prazer estar com vocês, numa companhia sempre qualificada. Obrigado, doutor Miné, pela presença. Doutora Roberta Bock, também na bancada do Gente do MPD que Fala. Ela é neuropedagoga, pesquisadora da área de políticas públicas e é supervisora de ensino aposentada do Estado de São Paulo. Doutora Roberta, tudo bem? Tudo ótimo, é com muita alegria que estou aqui novamente. Boa tarde a todos e a todas. Esse programa incrível vai começar com ideias inteligentes, uma bancada incrível. Bora! E também na bancada do Gente do MPD que Fala de hoje, doutor Juan Carlos Arruda, diretor-geral do Ranking dos Políticos. Ele é graduado em Ciência Política e em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de Brasília, mestre em Administração Pública pelo Instituto de Direito Público, o IDP. Tudo bem, doutor Juan Carlos? Bem-vindo. Muito obrigado, Mauro. Boa tarde para ti, boa tarde a toda a bancada. Muitos assuntos para repercutir, muitas novidades aí que têm acontecido no cenário tanto nacional quanto internacional. Estamos aqui para comentar e levar a melhor informação para quem nos ouve. Então vamos ao nosso primeiro tema de hoje. Olha, gente, o jornalista Hélio Gaspari publicou em sua coluna na Folha de São Paulo os resultados de uma pesquisa chamada A Cara da Democracia, que mostra o lado conservador do país. O levantamento foi realizado pelo Instituto da Democracia, conduzido pelo pesquisador João Férez Júnior, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e mostrado pelo repórter Bernardo Melo. E esse levantamento revela semelhanças de pensamentos entre eleitores de Lula e de Jair Bolsonaro. Vejam só. A pesquisa mostra que muitos eleitores de Lula são contrários às saídas temporárias de presos e também à proibição da venda de armas de fogo, e têm posições similares dos bolsonaristas em questões como militarização das escolas públicas e pena de morte. E, além disso, uma parte significativa dos eleitores de Lula apoia a prisão de mulheres que interrompem a gravidez, também defende a privatização da Petrobras e é contra as cotas raciais nas universidades. Doutor Limonge, com o senhor eu começo a respeito desse tema. Eu não me lembro exatamente se foi o Instituto da Democracia que fez um outro estudo em 2022, durante a campanha presidencial, e que foi apresentado pela Folha de São Paulo também. A gente já tratou aqui a respeito desse tema em outras ocasiões. E esse estudo mostrava que nem sempre bandeiras caras à direita eram aceitas por eleitores da direita, e bandeiras caras da esquerda eram aceitas pelos eleitores da esquerda. Isso para chamar a atenção das campanhas, porque em determinadas situações, determinados temas, era possível dar um tiro no pé e ou seja, trazer o efeito contrário àquilo que se esperava, né? Enfim, essa pesquisa está mais ou menos nessa linha. Isso surpreende, doutor Limões?
É muito interessante essa pesquisa, na verdade. Você sabe que eu tive o privilégio de trabalhar e conhecer o governador Mário Covas. E em várias vezes ele dizia, nas reuniões de secretariado, etc., que a gente tinha uma ideia equivocada do eleitor, que o eleitor escolhe determinada pessoa pelas mais variadas razões, e não exatamente por aquilo que a gente imagina que seja a razão do voto. E ele dizia que, por isso, o político devia ser muito coerente, muito lógico, porque nem sempre a tentativa de captar determinado eleitor, que ordinariamente era conservador, Mário Covas era um progressista, e nem sempre essa tentativa seria bem sucedida. E isso é o que a pesquisa revela. Quer dizer, quando você vê que um eleitor do Lula é contra a saída temporária, é, e é uma bandeira da esquerda, é uma bandeira dos setores progressistas, isto revela que outras razões levaram este sujeito a optar pelo voto no Lula numa eleição tão dividida, tão polarizada. Então, o que sobra, é o que o Hélio Gaspari disse, é o seguinte, que não tentativa de conquistar votos, ou a tentativa de captar aquele eleitor que, por alguma razão, tem uma determinada preferência, pode não ser bem sucedida. E mais que isso, os estereótipos que são criados, quer dizer, evangélico é conservador, nem sempre é verdade, né? E não adianta você tentar captar determinadas coisas, porque o eleitor tem razões que até mesmo o político desconhece. É muito interessante a pesquisa e, de fato, eu tenho a tendência de achar que o brasileiro, de uns tempos para cá, está se tornando cada vez mais conservador. Doutor Miné, a sua análise, portanto, em relação a esse tema, eleitores de Lula e Bolsonaro são semelhantes, né, nos seus pensamentos em relação a vários temas, é o que nos mostra essa pesquisa do Instituto da Democracia e que foi trazida pelo jornalista Hélio Gaspari na Folha de São Paulo. E o Hélio Gaspari diz o seguinte: para cabeças polarizadas, a cara da democracia não é boa. Sua análise. Mauro, eu vejo um pouco diferente do Hélio Gaspari em relação a isso e concordo com o Mário a respeito dessa questão importantíssima. A pesquisa, na realidade, ela reflete uma ideia um pouco diferente do que se imagina. Ela reflete um amadurecimento da democracia. Porque enquanto os eleitores não mais se orientam puramente pelo caráter ideológico das suas preferências, eles simplesmente opinam sobre o que está acontecendo no hoje, sobre os seus problemas de ordem cotidiana. Então, eu vejo com muita simpatia não só o resultado da pesquisa, mas pela oportunidade que se pode discutir essas questões do que é conservador e do que não é conservador, do que é importante para a administração pública, o que não é importante para a administração pública, o que é importante para a sociedade, o que não é importante para a sociedade. Ciente de que alguns dogmas, né, hoje já estão superados. Por exemplo, aqui não se falou sobre questão de natureza orçamentária, mas não existe partido político sério, de direita ou de esquerda, de extrema direita ou de extrema esquerda, que fale contra orçamento. Não existe. Ou seja, a questão de natureza econômica ela funciona de forma igual para todo mundo. Então, essa questão, se a educação deve ser um pouco mais rígida ou menos rígida, ou menos rígida, ela se dará em discussões no Congresso importantes para que se possa imaginar uma política de Estado, né? Políticas públicas de Estado, políticas para mais 10 anos, política para mais 20 anos, eu acho que esse é importante. E a sociedade ela se mostra, a sociedade ela responde, independente de você votar em Bolsonaro, independente de você votar em Lula ou em qualquer outro candidato progressista ou conservador que ali surja. Então, ou seja, a sociedade brasileira está amadurecendo. Essa é a minha visão.
Doutora Roberta Bock, interessante que essa pesquisa, ela capta essa situação aí de semelhança, né, de pensamentos entre os dois eleitorados, né, de uma forma como a gente não vê nas redes sociais, onde as pessoas se matam, defendendo ali, né, com unhas e dentes, cada um dos pensamentos, né, de forma muito polarizada, né. A gente não vê nas redes sociais, a gente não vê nas mesas de bares, a gente não vê nas ceias de Natal, né, até as famílias estão brigando na ceia por conta disso. Ai, Mauro, o Natal está longe, graças a Deus, as brigas vão demorar. Mas olha, essa pesquisa não me assusta, tá? Por quê? As pessoas não estão em caixinhas separadas, né? Não existe uma caixinha onde dentro só estão as pessoas de esquerda e na outra caixinha só estão as pessoas de direita e elas pensam iguais nas caixinhas. Não, as coisas não são assim. As pessoas pensam de forma diferente de acordo com o contexto onde elas estão. No mundo todo, o pêndulo está vindo mais para o centro, a esquerda está sempre enfraquecendo e a direita, a ultradireita, também está ficando meio de lado. No Brasil não é diferente. Agora, nós temos uma questão que precisa ser levada em conta aqui, que é o empobrecimento do debate público nessas questões. Eu vou pensar uma questão dessas que você colocou na sua fala inicial, que você citou a área da educação com o sistema cívico-militar. Você citou na sua fala, então, como eu sou da educação, vou pensar esse tema. Vamos pensar no empobrecimento do debate. A população não consegue ter acesso no dia a dia ao conhecimento acumulado dessa questão. O que ela tem acesso é a briga na rede social. O que ela tem acesso é opiniões vazias e achismos. Então, ela está diante de uma sociedade que cada vez se mostra mais violenta. A tendência do achismo é falar: bom, vamos mexer na educação, vamos deixar mais endurecida. Então, isso é reflexo do empobrecimento do debate público. No caso, novamente, da escola, esse debate diz que vai ser feito com a população, mas de que forma? Ouvindo os especialistas. A população vai ter acesso ao tema já estudado por alguns especialistas? Vai poder decidir dentro de questões que já foram estudadas e comprovadas? Não. Então, as pessoas ficam pendendo para lá e para cá dentro desse achismo. Isso empobrece a nossa sociedade, a opinião pública, e dá margem para aqueles políticos que vivem de lives, que vivem de selfies, e que enriquecem lá a rede social com esses recortes e com a famosa narrativa, que hoje a gente só vive narrativa. O que é uma narrativa? É a percepção de cada um daquela realidade. Mauro. Doutor Juan Carlos, sua análise sobre esse tema, esquerda e direita, eleitores de Bolsonaro e de Lula, pensando da mesma forma em relação a vários temas. A gente tem que observar a política de uma forma caudal. É natural que em algum ponto dessa cauda, tanto a esquerda quanto a direita, elas se encontrem e concordem em alguns temas. Eu vou discordar da doutora Roberta no seguinte sentido: o mundo está cada vez mais polarizado, eu não vejo um caminhar para o centro. Se a gente observar o mundo, na França tivemos eleição, Jean-Luc Mélenchon venceu o partido da Marine Le Pen, então assim foi uma esquerda mais radical contra uma direita mais radical. Na Argentina, nós observamos isso com o fenômeno Javier Milei. Tivemos eleição agora no Reino Unido com o Keir Starmer vencendo ali o Partido Trabalhista, retomando o poder, e não é uma figura tão centralizada da política. Nos Estados Unidos, a gente já começa a observar que também já está se radicalizando também os dois fenômenos, tanto a Kamala Harris, a vice-presidente Kamala Harris, quanto o Donald Trump. Então, o mundo ele caminha sim para uma polarização. Só que é natural nessas democracias, principalmente democracias ocidentais, que em alguns pontos haja convergência e haja consonância entre os polos. Tanto a Kamala Harris quanto o Donald Trump, eles têm posições muito similares em alguns aspectos, principalmente em política doméstica, né, nos assuntos domésticos. Quando a gente vai observar aspectos até econômicos. Obviamente, eles discordam na questão do Medicare, que seria o equivalente ao nosso SUS, e na política internacional nem se fala, né? Mas os fenômenos e os partidos, eles se encontram e acabam tendo consonância. No Brasil não é diferente.
Nós tivemos durante o governo Bolsonaro, por exemplo, uma agenda ambiental muito criticada. Ao mesmo tempo, o governo Lula, mesmo com Marina Silva sendo ministra do Meio Ambiente, o governo Lula ele tem falado justamente em exploração de petróleo na Amazônia, a própria política do combustível do futuro, então mais combustível fóssil. Então, em alguns aspectos, os próprios governos eles convergem, e isso é natural nas democracias ocidentais. Não dá para a gente colocar, o doutor Roberto colocou muito bem, em caixinhas os fenômenos políticos, né? Em algum sentido, em algum ponto, vai haver convergência. E hoje no Brasil não é diferente. O Brasil, se eu não me engano, foi o doutor Limonge que citou, o Brasil está prestes a se tornar, de fato, um país mais conservador. O Brasil caminha para um conservadorismo, né? E isso vem até da nossa natureza, mesmo a nossa herança até colonial, diria. Ah, colonial, religiosa, enfim, toda essa influência que nós temos, né, principalmente religiosa, que acaba confluindo para que o Brasil seja, de fato, um país um pouco mais conservador diante dos nossos vizinhos. E isso acaba se transmutando até dentro das figuras, dentro dos partidos. É preciso lembrar, o próprio Partido dos Trabalhadores, ele tem uma influência muito forte da Igreja Católica na sua fundação. Então, mesmo assim, e isso traz teorias, de fato, até de um certo conservadorismo na origem, na raiz do próprio Partido dos Trabalhadores, que hoje, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, bebe bastante dessa fonte e acaba disseminando para toda a população. Vamos seguir. Programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É o Gente do MPD que fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube. Tem retransmissão às 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Próximo assunto. Olha, a desistência do presidente Joe Biden de disputar a reeleição americana expõe pontos fracos e fortes da vice-presidente Kamala Harris como eventual candidata democrata. Ela tem o apoio de Biden e disse que fará tudo o que estiver ao seu alcance para unir o partido para derrotar Donald Trump. Analistas descrevem Kamala Harris como uma pessoa enérgica, apesar dos baixos índices de aprovação como vice-presidente, pesando a seu favor ter atuado como promotora de justiça, sendo que Trump já foi condenado pela justiça. E, por outro lado, aliados de Trump devem vincular Kamala Harris às falhas do atual governo e também vinculá-la à esquerda radical, sendo que ela não faz parte da ala progressista do partido. Doutor Juan Carlos, eu começo com você a respeito desse tema. O que pesa a favor e contra cada uma das candidaturas? Donald Trump, certamente. Kamala Harris, claro, a tendência é que seja ela. Isso ainda precisa ser ratificado, né? Mas ao que tudo indica. Bom, o Partido Democrata ele enfrentou uma verdadeira encruzilhada, porque nos Estados Unidos o sistema eleitoral é um pouquinho diferente do Brasil, na verdade, bem diferente do Brasil. Então, desde março desse ano, os doadores já começaram a colocar dinheiro nas campanhas. E quando os doadores colocam dinheiro nas campanhas, eles dão acesso a uma conta da chapa. No caso, ou a chapa Trump, agora J.D. Vance, ou a chapa Biden-Harris, né? Para que um outro candidato pudesse ter acesso a essa conta, teria que estar no nome da chapa, né? Então, no caso democrata, não havia outra forma, não há outra forma de ter acesso a esse dinheiro que já foi depositado, que não seja através da Kamala Harris estando ali, ou como candidata a presidente, ou como vice-presidente. Ela tem que estar dentro da chapa para que o Partido Democrata tenha acesso a esse dinheiro que já foi depositado, né? E novos doadores, a partir da desistência do Biden, já começaram a colocar dinheiro novamente nessa mesma conta. E tanto é assim que a gente já começou a observar que alguns governadores que poderiam desafiar Kamala Harris já começaram a desistir dessa disputa. Do lado republicano, Donald Trump conta muito a seu favor de um certo de uma certa saudade, digamos assim, do que era a qualidade de vida dos Estados Unidos antes da pandemia, do que era o sentimento americano, e Donald Trump tem investido muito nesse discurso, até para tentar angariar mais fundos e levar mais à frente o seu eleitorado, né, a sua mobilização, a sua grande força de mobilização. Por outro lado, o Partido Democrata está lutando contra o tempo. Não há uma... Kamala Harris deve ser... encabeçar ali a chapa do lado democrata, mas ela corre contra o tempo porque não há um candidato hoje a vice-presidente, não há um nome,
E fora isso, você tem que ter toda uma nova mobilização, um novo discurso, tem que correr contra o tempo. Então, hoje o tempo corre muito a favor do Trump. Por outro lado, Kamala Harris também foi uma vice-presidente que não foi muito afeita à política internacional e à política doméstica. Ela foi relegada a papéis secundários durante a gestão Biden. Então, ela não é conhecida pelo grande público americano, as pesquisas mostram isso. Apesar de ser vice-presidente dos Estados Unidos, o desconhecimento sobre o pensamento de Kamala Harris ainda é muito forte, principalmente no meio oeste americano. Então, ela vai ter um desafio também de ser conhecida pelo grande público ali do meio oeste americano, que faz a diferença. Temos alguns swing states ali, estados pendulares que podem decidir reeleição. Donald Trump ainda faz uma piada com o próprio nome da candidata. Se vocês observarem, Donald Trump não chama ela de Kamala, chama de Kamala. E por que Kamala? Em espanhol, mala é mal, né? Então é aquele sentimento de mal. E ele quer apregoar, justamente como ele fez com o Biden, ali uma velhice, né? Sendo ele um candidato jovem, apesar de ser 2 anos mais jovem do que o próprio Biden, mas apregoando ali a velhice a Biden, ele tem apregoado ela ao mal. Então, ela tem grandes desafios. Tem que correr contra o tempo, ela tem que se desvencilhar dos ataques republicanos e tem que garantir aí uma boa fatia de doação. O que faz a gente acreditar, doutor Juan Carlos, não é acreditar, faz a gente entender que a eleição presidencial americana é polarizada, polarizada, muito polarizada, porque a gente tem a extrema-direita, e a gente tem o Partido Democrata, que não é um partido de esquerda, é um partido de centro, que tem as duas alas, né? Mas é a direita. É um partido mais de centro-direita, a direita democrática, a direita pragmática. Por que que a gente entende que há uma polarização tão elevada, tão forte? Em outros lugares do mundo é muito mais polarizado. Bom, é bem diferente. Se nós pudéssemos pegar o Partido Democrata, por exemplo, ele teria ali umas 3, 4 ramificações. E isso os próprios membros do Partido Democrata falam da mesma forma à ala republicana. Há republicanos que são favoráveis ao aborto, há republicanos que são ultra contrários ao aborto, então também daria para se ramificar. A grande diferença entre o Partido Democrata e o Partido Republicano se dá justamente na visão, tanto a visão progressista de ser, né, algumas pautas, como por exemplo drogas, aborto, mas se dá principalmente na agenda econômica. O Partido Democrata, ele acredita mais no Estado como indutor da economia. Já o Partido Republicano, por outro lado, acredita que a economia deve se guiar e o Estado não deve interferir tanto na economia, na agenda econômica. Então, são duas visões bem antagônicas nesse polo, mas em algum momento elas se encontram. No caso de Donald Trump contra Kamala Harris, são visões bem antagônicas. Donald Trump encarna mesmo o republicano clássico, anti-aborto, anti-drogas, com um Estado que não interfira na economia. Por outro lado, Kamala Harris, possivelmente, se ela for eleita, será a primeira presidente negra da história. Além de ser primeira presidente mulher, a primeira presidente mulher negra da história dos Estados Unidos. Então, e ela carrega esse simbolismo muito forte com ela e defende todo o histórico dela de sofrimento ao longo de sua história. Então, são agendas tanto de assuntos mais dessa agenda progressista, conservadora, quanto também da agenda econômica. Temos aí um diapasão e opostos para decidir, né? Os Estados Unidos vai estar numa sinuca de bico. Doutora Roberta Bock, é sobre esse simbolismo, né, em relação a Kamala Harris, a primeira mulher e primeira negra que pode se tornar presidente dos Estados Unidos. Evidentemente, tem muita coisa para acontecer, mas esse aspecto vamos abordar, vamos repercutir. Olha, a campanha ganhou um gás incrível, né? Uma jovialidade incrível. E agora, o que que nós temos? Um cenário completamente diferente. Uma mulher, como você já falou, negra, empoderada, de sucesso, com uma fala direta, e um outro candidato mais velho, agora ele é o mais velho, Trump é o mais velho, conservador e enlouquecido para procurar coisas dela que vão contra ela. Então, a campanha ficou assim, gostosa de assistir. Eu quero muito ver isso. E o que que coloca? Coloca a mulher no centro, né? Coloca a discussão dessa mulher, né? Ele esses dias atacou porque ela não tinha filhos, e daí? Então, tem uma série de coisas para serem trabalhadas aí dessa mulher libertadora, né? E a população americana está caindo naquilo que a gente já tinha conversado, pode cair naquilo que a gente tinha conversado no primeiro bloco,
que é a tal da polarização, que isso o Trump vai querer. Porque isso novamente influencia naquele discurso mais empobrecido que vai para as redes sociais, que atinge o povo e que o povo embarca naquilo, né? Então, uma campanha muito, muito gostosa de assistir e pujante, assim, Mauro. Muito bem. Doutor Miné, será que a gente, como destacou a doutora Roberta, numa campanha gostosa de assistir, porque a gente vai ver as estratégias, a gente vai ver o que cada lado vai pensar, não para defender o seu lado, mas provavelmente para levar o demérito para o outro, né? E isso é preocupante, porque eu acho que a gente vai ver muito a questão do etarismo, no caso do Trump, que agora ele é o mais velho, e a gente vai ver muita misoginia no caso da Kamala Harris, enfim. Então, esses aspectos podem não tornar a campanha tão gostosa de se ver, né? Pode sim, Mauro. Você lembrou bem. Eu tinha pensado exatamente essa questão do etarismo, né? E do sexismo, né? Ou a misoginia relacionada. Isso vai ser muito objeto de exploração por parte da mídia, por parte da imprensa. Mas, voltando àquele primeiro questionamento, que nós falamos sobre a questão dessa ponte, né? Cada vez está mais estreita entre conservadores e democratas, entre republicanos e democratas. Essa demanda também acaba acontecendo nos Estados Unidos. Também existem uma série de agendas que são agendas comuns, né? Pouca gente sabe que existe uma preocupação absoluta nos Estados Unidos com o emprego, né? Com emprego, com oportunidade. América para os americanos não é mais um jargão republicano, é um jargão americano. E se Kamala não aproveitar e não surfar nesta onda, vai ficar para trás, porque na verdade o que as pessoas querem é trabalho, querem oportunidade, menos impostos, mais eficiência do Estado. Eu acho que essa é uma questão que está cada vez mais estreita. Então, essa discussão ela vai ser realizada com muita propriedade e, principalmente, quando nós assistimos aos debates, os debates talvez não sejam tão interessantes, porque vai falar de sexismo, vai falar de ficha corrida. Então, nós teremos praticamente uma repetição do que podem ser discussões que nós teríamos nas próximas nossas eleições. Agora, pouca gente sabe, e eu acompanhei muito com proximidade sobre isso, que o presidente Lula foi muito cauteloso quando recebeu essa informação da mudança de candidatura, né, do Biden pela Kamala. Né? Por quê? Porque, para o Brasil tem muita necessidade de um bom relacionamento com os Estados Unidos. E o próprio Lula, se nós formos ouvir gravações anteriores, ele teve muito mais facilidade para conversar, para negociar, para encontrar pontos em comum com republicanos do que com democratas. Então, é algo que o cuidado que teve Lula para se manifestar a respeito dessa indicação foi muito diferente do que esperado. Muita gente imagina que o presidente Lula abraçaria essa candidatura democrata, né, de uma forma absoluta, quando, na realidade, não apenas com cautela diplomática, mas se nós formos analisar, nós veremos que, para o Brasil, talvez uma aproximação com a agenda republicana pode ser mais interessante. Então, esses são os fenômenos que eu vejo em relação a esses questionamentos todos. Doutor Limonge, é muito provável que a gente veja também nesse cenário a eleição não do mais aprovado, mas do menos rejeitado. É bem provável. Eu subscrevo todas as três manifestações, muito interessantes, muito brilhantes e tal. Eu quero só trazer mais um dado, né? Que Sim. a candidata democrata, além de mulher e negra,
ela é ex-membro do Ministério Público e vai ter como adversário alguém que tem condenação. Creio que este vai ser um tema também a ser explorado, porque a suposta fragilidade da mulher fica anulada pelo seu brilho como procuradora do Estado, como procuradora de Justiça da Califórnia, enfim, enfrentou, e ela já começou com esse discurso, É. dizendo que sabe tratar com esse tipo de pessoa, se referindo ao Trump. Vai ser uma eleição realmente interessante, e este tipo de afirmação vai levar à guerra de narrativas e de rejeições. Vamos seguir. Próximo tema, gente do MPD que fala. Na quinta-feira, a nossa parceria aqui com o movimento do Ministério Público Democrático. O governo Lula decretou sigilo de 100 anos sobre um documento que avalia a possível existência de conflito de interesse na nomeação de Alexandre Silveira como ministro de Minas e Energia. A declaração de conflito de interesse é exigida para verificar possíveis incompatibilidades no cargo devido a atividades de parentes até terceiro grau. Vale lembrar, né, gente, que o presidente Lula foi um crítico recorrente de sigilos decretados pelo então presidente Jair Bolsonaro e que vários desses sigilos foram revertidos aí na sequência na sua própria gestão, na gestão Lula, né? A Casa Civil e a Comissão Mista de Reavaliação defenderam que o sigilo é uma medida de cumprimento das normas legais e não uma imposição do governo. Doutor Limonge, e agora, né? Aquele que criticava, né? Faz a mesma Alguém, coisa. alguém já disse que não há nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder e vice-versa. Isto, de uma certa forma, é o que ocorre aqui, não é? O sigilo é inexplicável, é indefensável, não é? A necessidade de transparência nas relações públicas são fundamentais. Parece que a classe política brasileira se esquece daquela máxima de que não basta ser honesto, é preciso parecer honesto. Não há o menor pudor em se mudar a opinião, em se mudar a postura de acordo com a conveniência. Só posso lamentar. Doutor Juan Carlos, dá até vontade de a gente viver mais uns 100 e poucos anos para ver o que vai sair dessa história, né? Eu acredito, uma hora que a gente não vai precisar de tanto tempo assim, não. Assim como o presidente Lula derrubou os sigilos do governo Bolsonaro, a vida é uma roda gigante. Então, eu tenho quase certeza que estaremos vivos para assistir o que esses políticos fizeram no verão passado. Mas realmente é de se estranhar quando se impõem sigilos tão altos, realmente a mídia fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Algo ali não cheira bem, algo não consta bem, é quase como se fosse um rastro, né, do que está sendo deixado. Cabe ao Congresso Nacional, que é o poder fiscalizador do Poder Executivo, também pressionar para que o Poder Executivo dê ciência e mostre, né, não tenha pudor de mostrar o que estão fazendo, o porquê os seus atos, né? O ministro Alexandre Silveira, preciso lembrar, ele era suplente do ex-senador Antônio Anastasia, que foi indicado ao TCU, né, o Tribunal de Contas da União, presidente do PSD de Minas Gerais. Portanto, Alexandre Silveira vai ao Senado ali no final de 2022 e depois se torna ministro de Minas e Energia, né, ungido pela classe política, principalmente do PSD, o partido quando decide fazer parte da base do governo Lula. O governo Lula ele já tem enfrentado alguns problemas com ministros, né? Não é o Alexandre Silveira, não é o primeiro. É preciso lembrar a crise com o Juscelino Filho, indicado pela União Brasil, justamente um ministro que pega o avião e vai ver a corrida de cavalo. Temos Aniele Franco, também numa polêmica envolvendo aviões da FAB. Então, não é a primeira polêmica envolvendo os ministros de Lula. Preciso lembrar, o governo PT ele saiu chamuscado, principalmente na gestão Dilma Rousseff, justamente com problemas de corrupção, Petrobras principalmente. Então, esse tipo de problema que a gente imaginava que o PT havia aprendido a lição, certamente a lição ainda precisa ser aprendida por boa parte dos quadros do partido. Em relação à lição aprendida, doutora Roberta Bock, como é que a neuropedagogia explica essa coisa de você querer esconder para não explicar, né?
o inexplicável, na verdade. É o que a gente entende, né? Você está escondendo alguma coisa, é para não explicar o que não dá para explicar, né? Vocês viram como as caixinhas se misturam e as pessoas não estão presas nas caixinhas? Então, isso é um claro exemplo, não é? Essa questão vem de uma lei que chama Lei de Acesso à Informação. Poxa, então quer dizer que eu tenho acesso à informação, eu preciso ter acesso à informação. E essa informação só não teria acesso, só ficaria escondida por 100 anos se envolvesse questões pessoais relativas à intimidade, vida privada. Quer dizer, então, que se trata disso? Ah, então eu quero saber mesmo. Eu tenho esse direito, não é? Então, isso realmente é, assim, muito desagradável. É preciso olhar com muito cuidado e exigir que isso venha a público, sim. Agora, se você falar para mim de neurociência, eu vou falar para você o seguinte: cada pessoa tem a sua percepção da realidade e age de acordo com os seus interesses. Ela tende a agir de acordo com os seus interesses, porque dentro dela ela pensa na sobrevivência enquanto o cargo que ocupa, enquanto posição social. Então, ela age de uma forma que se sustente nessa posição. Por isso que a população tem que cobrar. Por isso que os órgãos públicos, os colegiados, eles têm que estar presentes, para que isso não se torne uma prática. Entendeu? É isso, Mauro. Doutor Miné, sua análise sobre esse tema. Bom, quando nós falamos em lei de transparência, nós falamos em controle, fiscalização. E quando nós imaginamos situação envolvendo sigilo, o sigilo tem que ter uma finalidade, tem que ter um objetivo. Para que serve esse sigilo? Né? Esse sigilo serve para proteger o quê? Intimidade, a Roberta falou sobre intimidade. A quem interessa o direito ao esquecimento? Que é bem essa questão. 100 anos, todo mundo já vai ter esquecido. Né? A quem interessa? Eu acho que esse é o ponto. Nesse caso, nada justifica. E a questão da transparência afeta o quê? Afeta a democracia, afeta a imagem dos agentes políticos como um todo, né? Que, na verdade, se igualam, né? Sejam esses de direita, de centro, de extrema-direita ou de extrema-esquerda, se igualam. Então, é muito importante que a sociedade cobre. Né? Então, como falou muito bem o Juan Carlos sintetizou tudo isso dizendo o seguinte: olha, até vou fazer um trocadilho aqui. Pau que bate em Chico, bate em Francisco também, não é verdade? Então, em outras palavras, se o presidente Lula, lá para trás, achou um absurdo que se preservasse sigilo de coisas que poderiam ser malversação, mas agora ele não deve deixar, ele não deve permitir que isso aconteça. Mas quem tem que cobrar isso não é o presidente Lula. Quem tem que cobrar isso somos nós, quem tem que cobrar isso é a imprensa, quem tem que cobrar isso é a sociedade, é o Ministério Público, que representa todos nós. A gente se pergunta, né? O que a sociedade atual não poderia saber a respeito dessas informações que só a sociedade daqui a 100 anos poderia, e daqui a 100 anos vai Poderia cair na esquecer, rede, né? e caiu na rede social, não tem direito ao esquecimento, né? Boa, exatamente. Vamos lá, seguir para o próximo tema, o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático. Pela 365, sua rádio de todos os dias, TV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, tem a retransmissão a partir das 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, é canal por assinatura na sua TV, na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Próximo tema. Investigações da Polícia Civil de São Paulo e do Ministério Público revelam que o Tatuapé, zona leste da capital paulista, passou a abrigar nomes do PCC que enriqueceram com o tráfico internacional de drogas, mostrando que líderes e familiares da facção abandonaram comunidades pobres para morar em imóveis luxuosos no bairro. Eles são vistos em locais que mostram a mudança das áreas periféricas para esse ambiente sofisticado, né? A investigação destaca que mais de 40 apartamentos no Tatuapé e no Jardim Anália Franco foram avaliados em até 20 milhões de reais e que teriam sido usados
para lavagem de dinheiro. O promotor Fábio Bechara, do GAECO, comparou o Tatuapé, a Little Italy e a Sicília, regiões historicamente dominadas pela máfia. Surpreende isso tudo, doutor Limonge? Não, infelizmente não. São dois, eu quero destacar aqui dois pontos. Para se combater o crime organizado, tem que seguir aquela máxima: siga o dinheiro. Este é o bom caminho e a melhor maneira de se combater o crime organizado é asfixiar as rendas obtidas com o crime organizado. A outra questão, e eu sei que esta é uma questão polêmica, eu imagino o quanto de fracasso existe na atual política mundial de combate ao tráfico de drogas. Porque o que se noticia em todos os lugares é que isto tem gerado fortunas quase que incalculáveis. Aqui no Brasil, há uma mão de obra barata, fácil para ser captada pelo PCC, a começar pelo sistema penitenciário. Então, no meu sentir, eu sei que isto não é fácil, está na hora de se rever este estilo punitivo, esta ideia de ir atrás da droga como um crime hediondo, como algo insuportável. Nós estamos prendendo, ao longo dos anos, uma série de mulas, de pessoas pouquíssimo influentes, e as grandes fortunas que se deslocam para o Little Italy ou para o Tatuapé, elas não param de crescer. Então, há um fracasso nesse combate, é algo que precisa ser repensado. Seja como for, tem que se seguir o dinheiro. Enquanto a legislação for punitiva, é preciso que os meios de investigação adotem esta postura, não ficar prendendo pequenos traficantes, mas sim ir no sentido de asfixiar as organizações criminosas. O que há por trás, doutor Miné, a respeito dessa, vou tratar como dificuldade, né, de ir atrás do dinheiro e de agir da forma tradicional, que não tem funcionado, a gente sabe que não tem funcionado, e atrás do dinheiro é o mais moderno que existe em qualquer parte do mundo, né? Mauro, eu até vou voltar à origem da própria matéria, né, antes de responder o que você está me indagando, exatamente o seguinte: foi citado o bairro do Tatuapé, que é um bairro emergente, que é um bairro novo, de gente absolutamente honesta Claro. e trabalhadora, com um empresariado pujante da Zona Leste, que progrediu muito, né? E quando se imagina que, no meio dessa riqueza, né, que se fez mediante trabalho, né, com muito esforço do trabalho, existem criminosos, né, se fazendo passar por pessoas corretas, por empresários bem-sucedidos, tudo isso preocupa. Mas eu acho que nós não podemos imaginar que aquela localidade ela possa lá ser assim estigmatizada como um Sim. local de criminosos, né? Mesmo porque nos grandes bairros, nos bairros mais caros, o criminoso, principalmente de colarinho branco, aquele que rouba para valer, que rouba da sociedade, não apenas o tráfico de drogas, esse está em todos os bairros, está nos bairros mais ricos da nossa sociedade, nos bairros mais caros. Então, portanto, essa não é uma boa análise, né? Contudo, respondendo aí sim a sua pergunta, é muito importante que se aperfeiçoe os mecanismos de busca e de procura no que diz respeito a onde está esse dinheiro, né? E eu acho que o Mário colocou aqui um aspecto muito interessante, que é exatamente o seguinte: nós precisamos revisar todo o sistema, todo o modelo de perseguição e de combate ao tráfico de drogas, porque nós estamos realmente encarcerando muita gente que não são as pessoas importantes, que não são os detentores do dinheiro, né? Então, eu acho que toda investigação é bem-vinda, toda investigação ela deve ser
ela deve ser bem tratada, né? Mas essa ligação entre bairros emergentes e assim a evolução da criminalidade, ela é algo que tem que ser vista com muita cautela, né? Principalmente nessas localidades emergentes que tem sim um empresariado com muito sucesso. É essa a maneira que eu enxergo. Doutora Roberta Bock, essa primeira análise feita pelo doutor Miné é muito importante, né? É preciso estar muito atento para que, de fato, o bairro do Tatuapé não seja estigmatizado e nenhum outro bairro. Afinal de contas, gente acima de qualquer suspeita está presente em todos os lugares, a gente não sabe quem é quem, né? Enfim, então, como lidar com isso no dia a dia? Mauro, muita calma nesse momento, vamos voltar um pouquinho. Essa notícia, essa pauta é muito importante, por quê? O que que você costuma ver na mídia? Esse tipo de movimento das organizações criminosas presentes em comunidades pobres, né? De repente, você vê uma notícia na mídia dela presente num bairro que está crescendo, um bairro incrível, que eu adoro o bairro Tatuapé. Um bairro incrível, mas eles estão presentes ali. Então, isso meio que assusta a população de classe média alta, que fala, opa, eles estão por aqui, mas, na verdade, isso acontece há muito tempo já. Mauro, eu estou em educação há mais de 30 anos. E já tem muito tempo que nós assistimos o investimento do crime organizado em crianças na escola para financiar o estudo dessas crianças, para que elas se tornassem pessoas em várias áreas públicas, na área médica, na área de saúde, em todas as áreas. Isso já é um projeto antigo, tá? Nós também, isso não sou eu, Roberta, que estou falando, nós diariamente vemos na mídia notícias do crime organizado presente nos municípios, né? Isso não sou eu que estou falando. Não venham falar que a Roberta foi ao programa falar isso, porque não é verdade. Nós assistimos e vemos isso na mídia. Agora, com as eleições municipais, nós estamos vendo isso explodir. Esse movimento do crime organizado chegando cada vez mais próximo da nossa casa, da nossa vida privada, isso é uma realidade. E agora é preciso perguntar o que é que, enquanto sociedade, nós vamos fazer? O que é que os órgãos públicos vão fazer? Vai deixar isso ir chegando na política, chegando nos vários locais que nós convivemos, sem nada acontecer? Rastrear o dinheiro? Lógico que é importante. É claro, eles vivem do dinheiro, né? Mas não é só isso. Então, eu fico aqui uma pergunta, Maura. O que é que nós vamos fazer? Porque isso é uma realidade e ponto. E a população acaba meio que entrando numa ideia de que, mas pelo menos eu tenho transporte, pelo menos eu tenho isso, eu tenho aquilo. É a ausência do Estado, né? Vamos seguir para o próximo tema rapidamente, o tempo está avançado aqui, então vamos, porque temos a sequência aí com as perguntas da audiência também. A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou em abril o projeto de lei que prevê que funcionários públicos condenados por corrupção paguem o dobro do valor desviado. A proposta, que altera o Código Penal, é de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e foi relatada pela senadora Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul. Segundo ela, a senadora Soraya Tronic, as multas são ilimitadas, ou melhor, as multas limitadas a 7.100.000 reais são insuficientes para coibir a corrupção. E além do crime de corrupção passiva, a multa também se aplicará nos casos de peculato, que é a apropriação indevida de bens em razão do cargo, concussão, que é a exigência de vantagens indevidas por conta da função, e inserção de dados falsos em sistemas públicos. Doutor Juan não falou no tema anterior, a sua análise a respeito desse tema, doutor Juan, essa proposta, enfim, é de abril, né? As coisas andam no Senado, ainda não deve estar valendo exatamente, e a gente não tem um posicionamento sobre como é que está essa tramitação por lá. Mas a ideia. A tramitação está parada, viu, Mauro? Assim como boa parte das pautas mais urgentes do Senado. E outra coisa que está parada é a agenda anticorrupção no Brasil.
E isso não vem de agora. As pautas anticorrupção, prisão após segunda instância, fim do foro privilegiado e tantas outras pautas anticorrupção não têm dominado principalmente a agenda política do nosso Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele tem sido bastante reformista nos últimos anos, mas focado mais na agenda econômica, até por uma exigência mesmo da população. Mas a gente não pode se esquecer do que vivemos há tão pouco tempo e do que a gente diariamente vive e que por vezes não é demonstrado, que é a pauta anticorrupção. Esse projeto, de fato, ele vem nessa esteira para tentar coibir a corrupção dentro da administração pública. É um início, não diria que seria a solução de todos os males do Brasil. É um início, é importante que o Congresso também continue esse debate. Mais importante do que isso, que a sociedade pressione que o Congresso continue esse debate. Se a sociedade não pressionar, não determinar que essa é uma causa urgente, certamente outras pautas vão dominar a agenda prioritária do Congresso Nacional. O senador Paulo Paim tem sido, ao longo dos anos, um grande defensor da agenda anticorrupção no Brasil. É óbvio, é um senador do Rio Grande do Sul e, portanto, diante do estado de calamidade, que dominou a agenda política do Brasil, pelo menos ali nos meses de maio e junho, ele se dedicou mais à pauta do Rio Grande do Sul. Mas é algo que a sociedade como um todo pode pressionar tanto o senador Paulo Paim, a senadora Soraya, para que conversem com o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, pelo menos até fevereiro de 2025, para que essa pauta possa avançar de alguma forma. É desejo de todos os brasileiros, mas que a gente não fique somente nela, né? Que tenhamos outras também na mesma esteira de agenda que possam avançar. Perguntas da nossa audiência, gente, uma para cada um de vocês. Eu vou pedir brevidade aí por conta do tempo nas respostas. Doutor Juan está com a palavra, então vamos à sua pergunta, doutor Juan. O Enzo está no WhatsApp e mandou o seguinte questionamento: o movimento suprapartidário que uniu esquerda e centro nas eleições parlamentares na França pode se estender a outros países e não só na Europa? Bom, a gente viu um fenômeno muito similar no Brasil. A bem da verdade, em 2006, nós tínhamos dois candidatos ali, dois polos disputando a eleição presidencial do Brasil. De um lado, você tinha Lula defendendo seu legado, mas à esquerda, e nós tínhamos Geraldo Alckmin no PSDB. Esses dois polos se unem e vencem as eleições aqui no Brasil, em 2022. Esse fenômeno, ele ocorre sim e tem ocorrido em outros países, não é algo isolado. Possivelmente é algo que até a própria vice-presidente Kamala Harris deverá buscar nos Estados Unidos, trazer alguém que possa atrair parte do eleitorado que o nome dela acabe não agradando ou que ela não tenha uma atração de votos. Então, a gente não pode observar como um fenômeno isolado aqui no Brasil, e isso foi muito claro. Enquanto Bolsonaro disputava com uma chapa pura, seu vice era o Braga Neto, né? Então, um militar, assim como o ex-presidente Bolsonaro, era uma chapa pura do PL. Por outro lado, nós tínhamos o Lula com um antagonista ali histórico. O Geraldo Alckmin foi a assinatura número 6 de fundação do PSDB, inimigo histórico do próprio petismo ali ao longo dos anos. Então, não seria um fenômeno isolado, não. E não seria um fenômeno se no domingo a oposição vencer lá na Venezuela, também esse movimento pode acontecer, né? Ainda temos isso. Mas a Venezuela é um caso à parte. Venezuela que tem feito críticas, inclusive, ao nosso sistema eleitoral. Enfim, nós que não temos nada a ver com aquilo, até o Brasil está saindo chamuscado desse processo eleitoral. Mas lá é um processo um pouco mais complicado. A gente tem, a verdade é que nós temos um ditador no poder na Venezuela. Não dá para negar o fato. E, enfim, a oposição conseguiu uma vitória hoje diante do regime, aos olhos dos observadores internacionais. O Brasil mesmo hoje anunciou que não vai mandar mais ninguém para lá para observar as eleições, que eu acho até um erro, é um erro de estratégia. Se eles estão criticando o nosso processo eleitoral, aí sim que nós deveríamos mandar alguém mesmo para observar o processo eleitoral deles. O Brasil foi convidado e, naturalmente, a Venezuela é um parceiro estratégico do Brasil, nosso vizinho. Mas a oposição vencer por lá, eu diria que as chances são muito pequenas. Doutora Roberta, o Jaime está com a gente no WhatsApp. Valeu, Jaime, sempre participando. O seu entendimento sobre as escolas cívico-militares e que estão em implantação e que a gente tratou aqui no começo do programa como, né, é bandeira da direita, mas que a esquerda, em muitas situações aí, também aceita, né? Olha, Mauro, já até escrevi muito, ele pode até procurar sobre meu nome nas redes sociais que ele vai encontrar textos a respeito, mas a questão é,
Educação forma sujeitos para determinadas sociedades. Eu preciso começar a perguntar que sociedade que eu quero formar. A educação exige reflexão, tempo, contraditório, momentos em que você ouça o contraditório e levante novas opiniões, e não um momento que você simplesmente aceite ordens e cumpra regras rígidas. O nosso cérebro, falando de neurociência, o nosso cérebro não evolui, não amplia se ele não tiver o contraditório. Ele não consegue ampliar se ele tiver acesso a vários tipos de leituras, a um debate produtivo. Então, a educação cívico-militar, se eu pensar em neurociência, ela não se mostra muito adequada ao desenvolvimento cognitivo dos nossos alunos na idade escolar, que é a idade de ouro para o nosso cérebro, idade em que o cérebro está amadurecendo. Os nossos alunos vão estar, nesse período, dentro de uma educação extremamente rígida. Então, só para finalizar, é preciso ouvir, sim, a população, mas vamos voltar não num discurso vazio, não numa polarização vazia e num achismo. É preciso colocar pessoas que entendam do assunto para promover esse debate dentro do conhecimento acumulado sobre o tema. Então, viva a filosofia, ampliação de visão de mundo e poder Não de é? É crítica. isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Perfeito. Doutor Limonge, bem rapidamente, há respaldo jurídico para um condomínio expulsar um morador que é proprietário, sem recorrer à justiça? É a pergunta da Valentina que está no Facebook. Sem Bem recorrer à breve. justiça? Sim. Não há. Sem recorrer. Eu não sou especialista nesta área, lá muito longe disso, mas creio que sem eu recorrer à justiça, isso é absolutamente impossível. Ninguém tem poder para isso. Mesmo recorrendo à justiça, vai ter dificuldade. Sem dúvida. Doutor Miné, o Davi está no Instagram. Quais são os requisitos para ser um procurador de Estado? É a pergunta dele. Bom, primeiro, ser advogado, né? Essa é a primeira, porque o procurador de Estado é um advogado público, né? E sendo advogado, tendo registro na Ordem dos Advogados do Brasil. É fundamental que ele tenha sido aprovado no exame da OAB, né? E se prepare para um concurso público que é bastante pesado, né? Que hoje nós temos um em curso que mais ou menos chega a 120 por vaga, né? Na realidade, em 5 fases. Então, mas é uma profissão muito interessante, é um cargo muito interessante, porque diferente do procurador de justiça que defende a sociedade, o procurador de Estado defende os atos de governo, né? Não defende servidores, mas os atos de governo, e existe um papel muito importante na cobrança da dívida ativa, nas consultorias das secretarias de Estado, na defesa de todos os processos que são movidos contra o Estado. Então, portanto, é de grande relevância. Pessoal, vamos colocar um ponto final nessa nossa edição do programa Gente que Fala de hoje, edição de quinta-feira, sempre por aqui, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático. O agradecimento a todos os participantes, um abraço a cada um, em nome de toda a nossa equipe. Dr. Mário Papaterra Limonge, procurador de Justiça aposentado, advogado criminal, associado no Movimento do Ministério Público Democrático. Dr. Francisco Miné, procurador do Estado aposentado, advogado tributário. A doutora Roberta Bock, neuropedagoga, pesquisadora da área de políticas públicas e supervisora de ensino aposentada do Estado de São Paulo, e doutor Juan Carlos Arruda, diretor-geral do Ranking dos Políticos. A gente espera a presença de todo mundo numa próxima oportunidade. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCOM, há 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação do Luiz Ferro. A Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, é o nosso diretor-geral. Você do outro lado, espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, tem retransmissão às 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e a retransmissão às 10 da noite
pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista.